agora nós estamos ao vivo pelo Facebook para oferecermos ao Senhor nosso Deus um culto de louvor e adoração ao seu santo e eterno nome. A Ele hoje e para todos sempre honra, glória, louvor e adoração. Convido você a partir de agora a compartilhar a nossa live nas suas redes sociais. Compartilhe nos seus grupos de Facebook, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, para que o máximo de pessoas possam serem alcançados por intermédio da palavra de Deus. Nós temos a honra nessa noite de ter conosco aqui, e a partir de hoje, em todos os nossos cultos, nós teremos a presença de no mínimo um obreiro da nossa igreja para colaborar, para cooperar conosco, com a gente aqui nos cultos. E hoje nós temos a honra de ter conosco o evangelista Vanderlei, ele que é um dos ministros aqui da casa do Senhor, e ele vai estar agora fazendo a oração de abertura. Evangelista Vanderlei, prazer revê-lo, fique à vontade, essa casa é sua. Deus te abençoe, querido. Amém, graça e paz. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade nesta noite, por podermos oferecer um culto racional de entendimento ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano em todas as situações. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, que o Senhor venha falar conosco nesta noite através dos louvores, através da palavra a qual vai ser ministrada pelo pastor Fabiano Elias. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Manda tua chuva
Muito bem, queridos, vamos abrir a palavra de Deus, vamos dar sequência nesta noite à nossa série de pregações na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Convido você então a abrir a sua Bíblia, o capítulo 1 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 10. A partir do versículo 5 até o versículo 10, e eu quero pensar com você, meditar com você, refletir com você na noite de hoje a respeito do seguinte tema: julgamento, recompensa para os justos e punição para os ímpios. É sobre isso que esse texto trata. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de expressar gratidão a Deus pelo crescimento espiritual dos cristãos da cidade de Tessalônica, você pode conferir isso aí no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Paulo ele está nessa passagem, capítulo 1 até o verso 4, expressando a sua gratidão a Deus pelo crescimento espiritual dos cristãos de Tessalônica em meio às constantes perseguições, pela perseverança dos cristãos de Tessalônica. Conforme falamos semana passada, os cristãos de Tessalônica, eles estavam passando por uma intensa perseguição, não só dos judeus, mas também dos seus conterrâneos. Você deve se recordar que quando Paulo fundou a igreja de Tessalônica, a igreja esta que ficava, cidade de Tessalônica, que ficava localizada no norte da Grécia, Paulo, quando fundou essa igreja, Paulo teve que sair de forma imediata de Tessalônica. Ele foi expulso, ele ficou apenas 3 semanas ali em Tessalônica, e ele foi expulso de Tessalônica. Depois ele foi a Bereia, depois ele foi a Atenas, e depois ele foi a Corinto. E quando Paulo estava em Corinto, Paulo foi informado que aquela igreja tinha entendido a mensagem de Paulo, aquela igreja estava crescendo no tocante às 3 principais marcas de igreja: amor, fé e esperança. Porém, essa igreja estava sendo perseguida pelos judeus e também pelos conterrâneos, pelas pessoas de Tessalônica,
E essa igreja estava tendo algumas dificuldades no tocante à volta de Jesus, porque saiu um comentário, havia um grupo de falsos mestres que estava ensinando na igreja de Tessalônica que Jesus já tinha voltado. Se Jesus já tinha voltado, a fé dos cristãos de Tessalônica então era uma fé vã. E tinha um outro grupo que estava ensinando que Jesus, se tinha um grupo que tinha ensinado, que estava ensinando, melhor dizendo, que Jesus já tinha voltado, tinha um outro grupo que estava ensinando que ele estava voltando e que muitos ali, então, já que Jesus está voltando, nós então não precisamos trabalhar mais. E aí Paulo trata sobre essa questão, especificamente aqui na sua segunda carta, que os cristãos deveriam trabalhar. Nós devemos aguardar a volta de Jesus, é uma promessa, sabemos que Jesus vai voltar, mas não sabemos o dia e a hora. Então Paulo, de antemão, a partir do verso 1 até o verso 4, Paulo está elogiando essa igreja, Paulo está expressando a sua gratidão, porque aquela igreja estava suportando a perseguição, suportando a tribulação, suportando o sofrimento, tudo por causa do reino de Deus. E aqui a partir do versículo 5 até o versículo 10, Paulo ele trata sobre essa questão da recompensa para os justos, isto é, para os cristãos, e Paulo fala de punição, julgamento, condenação para os ímpios. Você pode observar isso nos versículos 5, 7 e 10, Paulo está falando sobre a recompensa para os cristãos. Mas nos versículos 6, 8 e 9, Paulo está falando sobre julgamento, condenação e punição para os ímpios. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite com vocês. Então eu chamo a sua atenção, vamos falar primeiro sobre a recompensa dos justos, dos cristãos, a nossa recompensa, nós que esperamos em Cristo, nós que abrimos mão da nossa vida para vivermos a vida de Cristo, nós que entregamos a nossa vida e o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, nós que fomos chamados por Deus, que fomos salvos pela graça de Deus. Então vamos meditar então, chamo a sua atenção primeiro para o versículo 5, versículo 5, assim diz a palavra do Senhor: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados digno do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Note você que os cristãos de Tessalônica, eles não estavam murmurando. Você não vai encontrar esse registro aqui. Eles não estavam murmurando sobre a injustiça de suas perseguições. Eles estavam sendo perseguidos pelos judeus e também pelos seus conterrâneos, e eles não estavam murmurando, reclamando, muito pelo contrário, eles estavam suportando pacientemente os sofrimentos. Pergunta a você, por quê? Uma jovem igreja sendo perseguida por judeus e pelos seus conterrâneos, isso é, judeus e gentios, pagãos, não cristãos, sendo perseguido de forma injusta. Eu pergunto a você, por que esses cristãos não estavam murmurando? A resposta está aí no versículo 5 mesmo. Você pode observar, para que eles pudessem ser considerados dignos do reino de Deus. Nós sabemos que a salvação não é pelas obras, a salvação não é pelo esforço humano. Nós sabemos que nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas nós sabemos também, há várias passagens bíblicas que tratam sobre essa questão de provações, tribulações,
como por exemplo, Atos, capítulo 14, versículo 22, que diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Atos capítulo 14, versículo 22, Paulo ali naquele interim de fundar a sua primeira igreja, ou melhor, as primeiras igrejas ali na comunidade, na região da Galácia do Sul, isso aí, Icônio, Listra, Derbe, a Antioquia da Psídia, e Paulo fundando ali essas igrejas, Paulo então começa a ser perseguido naquelas cidades, em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Ele foi expulso de Antioquia da Psídia, foi apedrejado em Listra, foi expulso de Icônio. Então Paulo diz: olha, importa que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Somos salvos pela graça, mas Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Jesus Cristo nunca disse que nós não iríamos sofrer provações, tribulações. Muito pelo contrário. Quando nós estudamos a história dos apóstolos, dos primeiros cristãos, nós vamos observar e notar que eles sempre passaram por provações, por sofrimentos, por tribulações. Agora, por que essa igreja, a igreja de Tessalônica, por que esses cristãos não murmuravam? Por que eles não reclamavam? Porque o foco dos cristãos de Tessalônica era a glória de Deus, ou seja, era fazer tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Ou seja, eles entendiam que mesmo em meio às provações, em meio às tribulações, em meio às perseguições, eles entendiam que Deus, de alguma forma, de alguma maneira, estava sendo glorificado. Então, eles, em vez de olharem para os seus problemas, para o seu umbigo, eles então olhavam para o Senhor, entendendo que Deus, de alguma forma, de alguma maneira, estava sendo glorificado por intermédio daquelas provações, daquelas tribulações, daqueles sofrimentos. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender o que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há muita coisa que nós não entendemos no presente momento, por que disso, por que daquilo, mas Deus está no controle, e Deus está trabalhando, mesmo que seja de forma que nós não entendamos. Por exemplo, essa pandemia, a gente está vendo Deus trabalhar de diversas maneiras e formas. Uma das maneiras que eu estou vendo é que uma delas é que Deus está desmascarando os falsos profetas e promovendo os verdadeiros profetas de Deus, verdadeiros homens de Deus. A gente não entende. É claro que Deus tem muitos outros propósitos, mas nós cristãos precisamos entender que tudo é para a glória de Deus. Em vez de murmurarmos, em vez de reclamarmos, em vez de ficarmos de cabisbaixo, em vez de desistirmos, em vez de tirarmos o time de campo, em vez de abandonarmos o barco, em vez de jogarmos a toalha, precisamos seguir o exemplo dos irmãos de Tessalônica. Tudo é para a glória de Deus. Ou seja, essa tribulação, lembra que quando os apóstolos de Cristo, quando eles foram proibidos de pregar pelo Sinédrio, que era o Supremo Tribunal, era o Supremo Tribunal de Justiça de Israel, e eles então foram açoitados, eles, em vez de ficar tristes, animados, diz a narrativa bíblica que eles ficaram felizes, alegres, contentes pelo privilégio de sofrer por amor a Cristo.
É uma honra você ser perseguido por amor a Cristo. Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós quando fostes perseguidos por amor a Cristo. Então em tudo Deus tem um propósito. O próprio apóstolo Pedro diz a tradição que quando ele foi ser crucificado, ele disse: olha, eu não quero ser crucificado como meu Senhor, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E Pedro diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Queridos, se vocês estão passando por provações, tribulações, por situações difíceis, por circunstâncias adversas, e a gente sabe que essa pandemia, aqui era perseguição física, não é a nossa realidade. Nós que somos brasileiros, vivemos ainda num país democrático, mas são pressões, ataques internos e externos. Mas a palavra de Deus para você hoje: saiba que Deus de alguma forma, de alguma maneira, está sendo glorificado até mesmo na sua perda, no seu prejuízo, porque a sua perda hoje pode ser ganho amanhã, o seu prejuízo hoje pode ser lucro amanhã. Deus tem formas diferentes de trabalhar. Lembra de José? José foi vendido para o Egito, foi escravo, mas não sabia ele que tudo aquilo era um processo de Deus para que ele pudesse atingir, alcançar aquilo que Deus tinha reservado para ele antes da fundação do mundo. Ei, você está vendo hoje, mas Deus está vendo amanhã. Você vê o presente, Deus vê o passado, presente e futuro. Ele tem o poder de antecipar o futuro. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está no controle, Ele está trabalhando em você e através de você. Então não murmure, não reclame. Siga o exemplo dos cristãos de Tessalônica. Sabe, irmãos, um outro motivo pelo qual os cristãos de Tessalônica não reclamaram, não murmuravam por causa daquelas perseguições dos judeus e também dos seus conterrâneos, é porque eles entendiam que Deus tinha um propósito, que Deus de alguma maneira, de alguma forma, estava cumprindo os seus propósitos. O Espírito Santo me faz recordar do apóstolo Paulo. Paulo sonhava em ir a Roma, e ele tentou ir a Roma por diversas vezes, mas se Paulo tivesse conseguido ir a Roma no seu tempo, no seu cronos, porque nós temos o nosso tempo que é o cronos, mas Deus tem o seu tempo que é o kairos. Se Paulo tivesse ido no seu tempo, talvez hoje nós não teríamos a carta de Romanos, que é considerado o maior tratado teológico. A gente não sabe. Então Deus está trabalhando em você, Deus tem um propósito em tudo isso. Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo devemos extrair lições. Em tudo precisamos entender que Deus está trabalhando de formas e maneiras que mesmo que muitas vezes nós não entendamos. Então você precisa aprender isso nessa noite. Uma outra passagem bíblica, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Olha o que Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está fazendo uma profecia aqui: no mundo tereis aflições, tribulações, provações, sofrimentos, perseguições. Muito diferente do que a gente ouve, os falsos profetas falarem. Você vai ver tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento os falsos profetas sempre profetizando bênçãos e vitórias, sempre indo na contramão. Jesus dizendo: no mundo vocês
vão ter aflições. Só que é uma promessa que, se ele está dizendo que nós vamos ter aflições, mas ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E lembra que lá em Mateus capítulo 28, ele se despedindo dos discípulos, naquele momento da sua ascensão aos céus, ele disse aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ser cristão não significa ausência de problema. Ser cristão não significa ausência de lutas, de provações, de tribulações, mas significa termos a presença de Jesus em todos os momentos. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha. O Senhor poderia livrá-los da fornalha, mas o Senhor não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. O Senhor está com você nessa fornalha. Daniel, o Senhor poderia ter livrado da cova, mas o Senhor não o livrou da cova, mas o livrou na cova. Sabe, o Senhor está com você em toda e qualquer situação, diante de qualquer circunstância. Se você é um cristão fiel, se você está perseverando, a promessa dele é que ele estaria com você todos os dias. Todos os dias. Chama a sua atenção ainda para o versículo 7. Então nós temos aqui a promessa do Senhor que ele vai estar conosco. Que sofrer por amor a Cristo, na verdade, é um privilégio, é uma honra, porque Deus de alguma forma, de alguma maneira está sendo glorificado, e de alguma maneira, de alguma forma, os propósitos de Deus estão sendo estabelecidos, estão se cumprindo em nós, e através de nós. Versículo 7, versículos 5, 7 e 10 estão tratando da recompensa dos justos. Já o 6, o 8, o 9 trata da punição, da condenação dos ímpios. Então eu quero trabalhar com você primeiro sobre os justos e depois vamos falar sobre os ímpios. Versículo 7: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em algumas versões está a palavra descanso. Na minha versão aqui é um pouco diferente. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a palavra descanso. Descanso é estar livre das tribulações. Descanso aqui, a ideia no grego é estar livre de sofrimentos, de perseguições. Isto é, quando o Senhor Jesus voltar, nós, os cristãos fiéis, comprometidos com a causa de Cristo, nós seremos arrebatados, estaremos para Ele, e para sempre estaremos com Ele, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então eu digo a você que está passando por provações, por tribulações, por situações difíceis, por circunstâncias adversas, isso era o que alimentava os cristãos de Tessalônica, que na eternidade vai se cumprir o que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sabe, irmãos, tudo é passageiro, tudo passa. Tudo. A vida é muito rápido, as coisas passam, o tempo parece que está voando. Quantas pessoas estão trocando Jesus, como Esaú, por um prato de lentilha?
estão trocando a bênção de Deus, estão abrindo mão de uma vida com Deus, de uma vida com Cristo, de uma caminhada com Cristo por prazeres mundanos. Sabe, irmãos, tudo isso é passageiro, tudo isso, o mundo passa e as suas concupiscências, os seus prazeres, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vale a pena abrir mão de tudo isso por amor a Cristo, porque há uma promessa, e a promessa é que Ele vai limpar de seus olhos toda lágrima. Lá no céu não haverá morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor. Então suporte as provações. Essa igreja, ela suportou as provações, porque ela entendia, ela recebeu essa palavra de Paulo, conforme está na primeira carta. Paulo diz: vocês receberam a minha palavra como se fosse a palavra de Deus. Essa igreja tinha esperança que no céu nós iríamos receber a nossa recompensa. A vós outros que sois atribulados, descanso, quando o Senhor se manifestar, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo um tempo profético, um tempo escatológico. Mateus capítulo 24 está se cumprindo na íntegra, onde fala sobre os sinais, as evidências da volta de Jesus. E um dos sinais, uma das evidências, são pestes, epidemias. O próximo passo é o arrebatamento da igreja, e a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus está voltando. Fica firme, não desista, suporte tudo. Se for preciso, renuncie o que for preciso renunciar, abra mão do que for preciso abrir mão, por amor a Cristo, por amor à sua palavra, porque você entendeu o plano da salvação, porque você entendeu o amor de Deus, você entendeu que você não é salvo pelos seus méritos, mas pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim eu chamo a sua atenção para o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Parafraseando, o que esse versículo quer dizer é que na segunda vinda de Cristo, Cristo julgará as nações, e Ele vai enviar os bodes para o castigo eterno. Cristo não somente julgará as nações ímpias, mas também será glorificado em todos os santos. Sabe, irmãos, nós estamos diante de promessas do Senhor aqui, tanto no versículo 5, como no versículo 7, como no versículo 10, temos promessas de um Deus que é justo, de um Deus que é fiel, de um Deus que é verdadeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Toda a sua dedicação, todo o seu empenho, embora o cristão não é salvo pelas obras, mas as obras são a evidência, o resultado comprovante que de fato somos salvos. Deus vai recompensar as suas obras, Deus vai recompensar todo o seu esforço, toda a sua dedicação. O cristão realiza obras não porque ele quer ser salvo, mas sim porque ele é salvo. A graça é a causa da salvação, a fé é o instrumento, as obras são a evidência, o resultado, o comprovante que de fato somos salvos.
firme, porque você está diante de promessas de um Deus que não pode negar a si mesmo. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo falado o Senhor Deus, não cumpriria a sua palavra? Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Jesus está voltando. Nós temos várias figuras na Bíblia. O Senhor usa a figura de Sodoma e Gomorra, usa a figura da Arca de Noé, usa a figura do ladrão. O ladrão não chega, ele não avisa: oh, vou roubar a sua casa, dia tal, hora tal. Não. Para os ímpios, o arrebatamento da igreja será algo inesperado, será uma surpresa, será um momento de tristeza, de angústia. Para os afastados então dos caminhos do Senhor, será um momento de frustração, de decepção. Mas para nós, os cristãos, será um momento de alegria, momento de felicidade, em que vamos ser arrebatados, vamos para o tribunal de Cristo, não para recebermos condenação, julgamento, mas para recebermos o nosso galardão, a nossa recompensa, a nossa coroa, e vamos entrar nas bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz que o próprio Cristo, Ele vai servir você. As bodas do Cordeiro é o casamento do noivo com a noiva, de Cristo com a sua igreja. Então fica firme, não desista. Agora sim quero falar da punição. Seus versículos 5, 7 e 10 fala da recompensa para os justos, isto é, para os cristãos, para aqueles para aqueles que perseveram, para aqueles que são fiéis, para aqueles que são dedicados, aplicados. Os versículos 6, 8 e 9 estão falando de punição, de julgamento para os ímpios. Eu chamo a sua atenção para o versículo 6, aqui é o segundo ponto, versículos 6, 8 e 9. Se o 5, 7 e 10 fala da recompensa dos cristãos, o 6, 8 e 9 fala da punição, do julgamento dos ímpios e de todos aqueles que rejeitaram, que recusaram a salvação oferecida por Cristo Jesus. Pois bem, versículo 6: e se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Aqui nós vemos claramente a lei da semeadura para os ímpios que sempre perseguiram a igreja, os incrédulos que a gente vê a perseguição no Brasil, nem tanto, mas em país do Oriente. Quantos cristãos estão sendo mortos? Quando a gente estuda a história da igreja, os primeiros 3 séculos, quantos cristãos foram mortos no Coliseu de Roma? Quantos cristãos foram torturados, perseguidos? Naquele período dos 3 séculos, só quando Constantino se converteu que a igreja parou de ser perseguida. A palavra de Deus aqui está dizendo que esses ímpios, que esses incrédulos, todas as pessoas que fizeram oposição à obra de Deus, serão punidos. Um dos comentaristas que eu estava lendo hoje e ontem, ele chega a falar que a ideia, um dos estudiosos, ele chega a falar que a ideia de olho por olho, dente por dente, é a ideia de que você fez aos meus, eu farei a você. É uma ideia de troco. Note você que a Bíblia é contra o cristão fazer vingança. Há várias passagens bíblicas que diz que nós não podemos vingar, que nós não podemos dar o troco, que nós não podemos dar revanche, ou querer uma revanche, melhor dizendo. Mas Deus, Ele é justo, Ele vai vingar o sangue
dos seus inocentes. Lembra que lá em Apocalipse capítulo 6, na abertura dos selos, o quinto ou sexto selo eram as almas daqueles que clamavam debaixo do altar, eram aqueles que tinham vindo da grande tribulação. Eles estavam conscientes, eles estavam clamando, e eles diziam: Senhor, até quando? Até quando? O Senhor não vai nos vingar o sangue dos inocentes? Para você que faz oposição à obra de Deus, o nosso Deus é um Deus de amor, sim, você vai ver isso em toda a Bíblia, mas Ele também é um Deus justo. O que é justiça? Justiça se você cometeu um crime, você tem que pagar pelo seu crime, isso é justiça. Justiça é dar direito a quem tem direito. A todas as pessoas que fizeram oposição, tanto no passado, como no presente ou no futuro, a obra de Deus, se não se arrependerem dos seus pecados, se não se voltarem para Deus, se não se converterem, serão punidas, castigadas. E nós vamos ver na sequência aqui, que não é um castigo provisório, temporário, mas um castigo eterno. Por quê? Deus é Deus de amor? Sim, mas Ele é um Deus justo. E nós vamos ver que Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Na verdade, Deus não criou o inferno para os homens. Deus criou para o diabo e os seus adeptos, a todos aqueles que fazem oposição, rebelião a Deus, a todos aqueles que se associam, se unem a Satanás. Nós vemos aqui no verso 6, o julgamento dos ímpios, castigo eterno. Chama a sua atenção para o versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui a metáfora, a figura do fogo. O texto diz: em meio a chamas de fogo. O fogo na Bíblia, ele é um símbolo do julgamento de Deus. Ele tem muitos símbolos, mas um dos seus símbolos é que ele é símbolo também de julgamento de Deus. O fogo também ele purifica, ele aquece. Nós vemos várias figuras do fogo, mas nós vemos também na Bíblia a figura do fogo como o julgamento de Deus. E aqui especificamente nesse versículo é a ideia de que Deus vai punir os ímpios e punir como castigo eterno. Por quê? Olha o que diz o verso 8: em chama de fogo, ou seja, punição, julgamento. Fogo, dentre os seus muitos simbolismo, melhor dizendo, um dos seus significados é a ideia de punição, de condenação, de julgamento. E o texto diz que em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Ou seja, todos aqueles que recusaram o plano da salvação, sejam judeus ou gentios, todos aqueles que recusaram a salvação, todos aqueles que rejeitaram o Messias, todos aqueles que fazem oposição à obra de Deus, se não se arrependerem dos seus pecados, serão punidos com castigo eterno. E agora sim eu chamo a sua atenção para o verso 9. Olha o que diz o verso 9: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Parafraseando esse versículo, a eterna perdição aqui mencionada pelo apóstolo Paulo é o lago de fogo, o Geena ou Guiena. Nós sabemos que o que existe hoje é o Hades. O Hades é como se fosse uma prisão provisória, mas o Geena,
Guiena ou Geena, ele será inaugurado. No final da grande tribulação, entre o final da grande tribulação e o início, quando Cristo estabeleceu o milênio, Deus vai lançar no Guiena. Ali será a inauguração oficial do inferno, o inferno definitivo. Deus vai lançar Satanás. Satanás será preso por 1000 anos, mas o anticristo, o falso profeta, a besta, serão lançados no Guiena. E depois, no final do milênio, Satanás vai ser solto por um breve espaço de tempo, e depois ele vai ser lançado também no Guiena, juntamente com a morte, e todos aqueles que os seus nomes não foram achados no livro da vida. É isso que esse texto está dizendo, e eu concluo com isso nessa noite. Há somente 2 destinos eternos, não há meio termo. Ou você vai passar a sua eternidade com Cristo, ou você vai passar a sua eternidade com o diabo. Ou você vai passar a eternidade no céu, ou você vai passar a eternidade no inferno. Castigo eterno para os que rejeitarem a Cristo, e vida eterna para os que crerem nele. Eu vou repetir: castigo eterno para os que rejeitarem a Cristo, e vida eterna para os que crerem nele. E eu termino com isso. Deus não manda as pessoas para o inferno, elas vão para lá por vontade própria, ao se recusarem a dar ouvidos ao convite de Deus e a crer em seu Filho. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem vai para o inferno por sua livre e espontânea vontade, porque o homem se recusa a dar ouvidos ao convite de Deus e a crer em seu Filho Jesus Cristo. Que nesta noite você possa pensar, meditar, refletir sobre tudo que você ouviu aqui hoje. Versículos 5, 7 e 10 falam da recompensa dos justos, dos cristãos. Mas os versos 6, 8 e 9 fala da condenação, da punição, do julgamento para aqueles que rejeitarem, recusarem, para aqueles que fazem oposição à obra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abra os seus olhos e que você possa entregar a sua vida e o seu coração a Jesus. A minha oração é que Deus abra os seus olhos. A minha oração é que Deus abra o seu coração, como abriu o coração de Lídia na cidade de Filipos. Que Deus tire o tampão dos seus ouvidos, que Deus tire a vida dos seus olhos, para que você possa receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Jesus Cristo está voltando. Se você está afastado, distante dos caminhos do Senhor, volte, reconcilie com Ele, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus te abençoe.
Glória a Deus. Eu creio que Deus falou ao seu coração nessa noite. Eu quero chamar aqui uma vez mais o evangelista Vanderlei. Ele vai estar orando por você agora, por você que de repente está desanimado, desmotivado, fraco, até mesmo caído. Mas nessa noite Deus falou ao seu coração, e você, quem sabe, não está tomando a mesma decisão que o filho pródigo: levantar-me, irei ter com meu pai. Nesta noite ele vai orar então para que Deus possa te fortalecer, para que Deus possa te dar ânimo, para que Deus possa te motivar, para que Deus possa te fortalecer, para que Deus possa te restaurar, te renovar, te curar. De repente você está doente, enfermo, até mesmo fisicamente. Ele vai estar orando para que Deus possa te curar, para que Deus possa te libertar. Enfim, Ele vai estar orando para que Deus possa te abençoar. Ele vai ser um canal, um veículo, uma antena, um receptor, um instrumento de Deus, uma ferramenta que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Então quero convidar que o evangelista Vanderlei faça assim com as suas mãos, em um ato simbólico para você receber essa oração. Se você puder, incline a sua cabeça, feche seus olhos. O evangelista Vanderlei vai estender as mãos e vai orar por você e vai te abençoar em nome de Jesus. Oremos esta noite, em nome do Senhor Jesus, que você venha nesta noite usar a sua fé, entendendo que tudo no reino de Deus é através da nossa fé, sabendo que Deus não mudou, que Ele continua sendo o mesmo da antiguidade, o mesmo Deus que faz milagre, o mesmo Deus que opera maravilhas em nossas vidas. Basta nós crermos no poder de Deus, basta nós crermos que Ele vai fazer o impossível às nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero profetizar nesta noite a vitória na sua vida. Quero profetizar nesta noite que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Basta que você creia, porque Deus é o Deus do impossível. Eu ministro a bênção de Deus na sua casa, na sua família, no seu ente querido, você que está enfermo, você que está desempregado, você que está passando uma necessidade. Deus pode abrir uma porta de emprego, Deus pode operar um milagre. Basta você crer, basta você usar a sua fé, basta você não duvidar, porque Deus é o Deus que o desejo dele é operar o milagre em nossas vidas. Nós sabemos que quando Jesus ele encontra com a viúva de Naim, ele manda parar aquele cortejo, ele manda parar aquele enterro, e ele manda com que aquele jovem se levantasse, porque Ele é aquele que faz milagre em nossas vidas, e Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo hoje, eternamente, o mesmo Deus que opera maravilha em nossas vidas. Então, amados irmãos, vamos usar a nossa fé, vamos acreditar, porque Deus está no controle de nossas vidas, no controle de cada um de nós, e quer fazer maravilhas em nossas vidas, mas basta apenas nós crermos. Nós não podemos duvidar, porque o milagre é operado através da certeza, através daquilo que nós cremos que Deus é suficiente para operar em nossas vidas o milagre. E assim eu declaro a vitória na minha e na sua vida e dos seus familiares, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos, glória a Deus. Estamos chegando no término de mais um culto. Muito obrigado uma vez mais, presbítero Samuel. Muito obrigado, diaconisa Milene Samila. Muito obrigado, evangelista Vanderlei. Muito obrigado, Luiz Felipe. Muito obrigado a você, tá, que sempre está participando conosco. Muito obrigado. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Eu quero pedir uma vez mais para você compartilhar isso, se você ainda não compartilhou, tá? Se você compartilhou, desconsidere
a esse meu pedido. Mas se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe, por favor, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, melhor dizendo. Compartilhe também nos seus grupos de Facebook. Compartilhe para que mais pessoas possam serem alcançadas por intermédio da palavra de Deus. Meu muito obrigado, que o Senhor te abençoe. Domingo estaremos aqui novamente. Você que tem sido abençoado aí através das nossas lives, dos nossos cultos online, compartilhe com seus amigos, tá? E domingo estaremos aqui novamente às 19h30 horas. 19h30 horas estaremos aqui para mais um culto de louvor, adoração a Deus e também de pregação da palavra de Deus. Uma vez mais, convido o evangelista Vanderlei. Aproveitar que o senhor está aqui hoje, eu vou te explorar no bom sentido, tá bom? Ele vai estar orando, finalizando e dando a bênção apostólica. E como eu disse no início do nosso culto, a partir de hoje sempre vamos trazer no mínimo um obreiro aqui, um dos ministros da casa de Deus, para colaborar, para cooperar conosco aqui nesse período de pandemia, né? E nessas lives que vamos fazer. Evangelista Vanderlei, esteja orando, finalizando e também dando a bênção apostólica. Glória a Deus, irmãos. Queremos agradecer a Deus pela fidelidade dele para com cada um de nós, que nós possamos também, através desta palavra, sermos fiéis para com o Senhor, porque Ele é fiel para com cada um de nós. E nós oramos, finalizando, que o Senhor nos dê a vitória o resto desta noite, a bênção do Senhor este resto de semana para todas as famílias que estão assistindo esse live. Em nome de Jesus é que nós oramos, finalizamos e damos a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém.